Olá, galerinha linda do meu coração, mais um vídeo novo no canal com todo amor e carinho. E sim, gente, voltamos a gravar e hoje vamos de tutorial. Mas antes de começar, gente, por favor, se inscreva aí no canal, deixe seu gostei, ative o sininho para receber notificações. Eu sei que quando eu estiver postando vídeo vocês já ficam sabendo e eu posso estar trazendo mais e mais tutoriais aqui para vocês. E no tutorial de hoje traremos pintura digital. Sim, minha gente, vamos iniciar hoje com a pintura digital para iniciantes a intermediário. Vou passar algumas dicas para vocês e ao longo dos próximos tutoriais eu posso estar trazendo as dúvidas e acrescentando outras coisas que assim vocês queiram. Então, vamos lá. Para começarmos o tutorial de hoje, é necessário que a gente fale sobre o círculo cromático, que nada mais é que este círculo colorido. Com certeza, muita gente que já fez design ou arte já deve ter visto e já deve estar familiarizado. Então, minha gente, o círculo cromático nada mais é do que, a variação das cores, porém, como todo mundo já deve ter visto, todo mundo não, mas uma boa parte que trabalha com ilustração digital já deve ter percebido que geralmente aparece muito. Um caso deles é o aplicativo que eu estou usando, que é o Ibspy, que inclusive o ícone dele, que é o Pzinho, ele tem o círculo cromático. E esse círculo aparece de várias formas. Qual a importância dele, Lola? A importância dele é para que vocês entendam sobre os tons quentes e os tons frios que estão desse lado, que basicamente eles acabam se dividindo assim. Quando a gente fala em cartela de cores, a gente pode trabalhar com uma, duas, três, a sua preferência. Eu vou mostrar para vocês como você pode trabalhar com apenas três. Primeiramente, eu vou ensinar vocês a fazer aplicação em formas. Isso é muito, muito importante, gente, porque é com as formas que você aprende a desenvolver volume nos objetos, tonalidade e variação das cores que você pode estar aprendendo entre luz e sombra. Então, as cores que eu separei aqui vai ser o tom base, que vai ser esse, a sombra, que é esse aqui, e o ponto de luz, que é esse aqui. Aqui, como vocês podem ver na imagem, é possível você perceber o foco da luz, que está bem aqui no centro, a base, que é a variação dela toda, se vocês repararem as cores, e a sombra, que ela vai ficar escalas de cores, como a gente pode falar, que ela vem criando um degradê. Essas cores que eu retirei aqui, eu retirei em base da foto aqui da modelo. Como vocês podem ver, ela tem pontos de luz que ficam aqui, ó, nessa parte aqui, e a variação da sombra, que geralmente fica nesses locais aqui onde ficam mais marcados, nos olhos, aqui no queixo. E a base eu geralmente retiro dessa área aqui, ó, das bochechas, ou pode ser até mesmo da testa, mas varia muito de onde você preferir criar o seu tom. Muita gente tem cartela de cores bem variadas aqui. Eu tenho algumas aqui, mas eu vou ser bem sincera para vocês que eu não sou muito fã de estar salvando. Eu prefiro criar escalas por fotos, como essa daqui, ou vir aqui e variar a cor, vamos supor. No caso dessa modelo, eu viria com conta-gotas, e aí eu posso estar variando aqui, ó. Eu posso escolher um tom mais avermelhado, como um tom mais esbranquiçado, assim como um tom mais acinzentado. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como você pode estar fazendo essa aplicação aqui, porque eu já falei e não mostrei. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês como você pode estar fazendo e eu vou mostrar com a foto dessa modelo. Na prática, funciona mais ou menos assim. Vou escolher aqui um tom base dela. Ela tem um tom bem alaranjado, então eu vou escolher... pensando em escolher, peraí, vou botar, vou pegar essa cor aqui perto dos olhos, ou pode ser até essa cor aqui, que tá um pouquinho mais escura, mas eu vou escolher essa. Vou vir agora, ó, com o baldinho de tinta, tô com uma nova camada aqui, ó, acima da imagem, dei um clique, ó, pintou aqui a imagem, vou deixar aqui com meu tom base, porque essa daqui vai ser a minha base. Agora eu vou escolher um tom mais escuro para fazer a sombra. Vou deixar esse aqui, ó, bem escuro mesmo. Dá um clique aqui. E agora, minha gente, eu vou vir com um ponto de luz. Então, para o ponto de luz, geralmente a gente procura essa área assim, ó. Mais das bochechas ou da testa.
bochecha não, mas a pontinha do nariz, as marcações onde estão mais claras. Vou deixar essa daqui. Vou dar uma leve alteração, porque eu acredito que quanto mais claro, melhor. Vou dar um clique aqui. Agora eu vou vir com a varinha e vou dar um clique na nossa base. Vou vir com o pincel e agora vem a dica-chave, gente, para fazer toda a pintura e o esfumado. Para isso, eu vou vir com o conta-gotas agora, vou vir para a parte da sombra e daí eu vou mudar o pincel. Modificação pastel suave. Ele é ótimo para você esfumar o desenho porque ele faz combinação de cores. No geral, eu só utilizo para fazer a pele uma camada. Então, eu vou permanecer nessa camada aqui, ó. Vou aumentar o pincel, vou tirar isso aqui e agora eu vou vir esfumando. A opacidade tá em 30, vou vir pelas pontas, ó. Outra coisa, gente, vou estar utilizando a foto dela para minha referência de iluminação. Esse pincel, ele cria essas bolinhas, essas micro bolinhas que dá pra gente ver, mas eu vou mostrar pra vocês como você pode tirar. Vou só marcar um pouquinho mais, ó, a parte de baixo. E agora vem a mágica. Vou vir novamente com o conta-gotas e vou voltar pra base. E aí eu vou fazer a mistura disso, ó. Vou diminuir um pouco. E simplesmente o pincel esfuma tudo para você. E ainda cria nuances bem bonitas. Então eu sempre estou intercalando entre a base, a sombra e a luz. Olha, ele tira toda a marcação que a gente não gosta e faz um esfumado bem bonito. Aí agora eu vou vir com o tom do branco não, da luz. E vou criar meu ponto de luz. Vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz antes, ó. Vou voltar para base. E pronto, gente. É isso aí, ó. Já tá feito o esfumado perfeito, lindo. E com jogo de sombra e de luz. Vocês percebem que o círculo agora ele tem forma. Esse é um ótimo exercício para você estar praticando. Ó, gente, eu vou fazer novamente com vocês. Vou fazer com essa modelo aqui, ó. Like a lonely man, without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Ó, fica com volume, fica ótimo, fica perfeito. Mas agora a gente vai pintar nos croquis. Bom, gente, separei aqui, ó, uma foto do modelo, fiz um esboçozinho aqui, ó, pra gente fazer a pintura e eu vou mostrar pra você como você vai estar aplicando. Consiste na mesma coisa. Vou vir aqui, ó, com conta-gotas, eu vou escolher uma cor. Vou botar aqui, ó, o tom base dele vai ser esse. Vou escolher uma cor mais escura para fazer a sombra. Vamos procurar aqui. Vai ser esse aqui. E para o nosso pontinho de luz, puxar esse aqui, quase o branco. Deixa eu mudar aqui, pronto. Pronto, gente, feito isso, agora eu vou começar a pintar. Então, gente, eu vou vir aqui, ó, vou vir com o tom base. E aí, gente, eu vou usar esse pincel aqui, que é o pincel especial. Inclusive, eu até falei sobre ele no outro vídeo. E eu vou fazer a minha base. Ó, vou só preencher todo o desenho. Bom, gente, fiz aqui a base. Vou vir aqui com a varinha, vou dar um clique e ele seleciona tudo. Ou
Eu não gosto muito de estar fazendo isso. Vou vir apenas aqui, ó, e vou botar para selecionar a opacidade, porque aí ele seleciona por completo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou estar pegando essa referência dessa foto mesmo, até porque o desenho foi baseado nessa foto. E agora vou estar utilizando os mesmos pontos de luz e sombra que esse desenho aqui tem. Que esse desenho não, que essa foto tem. Então, vou vir aqui, ó, com a sombra. Vou trocar aqui, ó, para modificação de pastel suave. E vou vir esfumando. Permaneço ainda, ó, em 30 e estou fazendo tudo na mesma camada. Vou vir esfumando e fazendo todo o contorno. You know you're in love when you come for the sea, because we are the scenery, better than trees. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you. Bom, gente, agora eu vou vir com o tom base. E agora, depois que eu fiz tudo isso, né, eu vou vir só esfumando. Vocês percebem que o meu ficou num tom mais claro, mas você pode estar utilizando a mesma cor de onde você preferir. Isso é só, eu tô só pegando como referência para mostrar para vocês mesmo. Não quer dizer que eu vá usar essas cores e aí eu só vou só esfumar. Everything I do, baby, you know that it's all for you. Agora eu vou vir com conta-gotas e vou fazer o ponto de luz. When you come for the sea, because we are the scenery, better than trees. Pronto, gente, é basicamente isso aqui. O meu ficou com um tom mais com tons frios. Ó, vou tirar a seleção. E ele fica assim, é bem fácil, especial de usar. Você pode esfumar, dá pra brincar bastante com ele. Não tem segredo, ó, é sempre fazendo linhas. Ó, gente, vou estar utilizando essa outra modelo para fazer novamente com vocês, para vocês verem como é que eu faço. Vou vir com conta-gotas e vou escolher um tom base. Você que escolhe, vou estar escolhendo essa daqui. Não, aliás, vou botar mais pra cá. Eu cliquei aqui, ó, e vou escolher o tom mais escuro que eu quero para esfumar e fazer a sombra. Ser esse. E agora eu vou escolher o tom para a iluminação, que é o pontinho de luz. Pronto, vou vir com o pincel especial, vou mudar para conta-gotas, ó, e vou contornar o desenho. Ó, gente, contornei o desenho. Agora eu vou mudar para conta-gotas e agora eu vou fazer o sombreamento. Para isso, eu vou selecionar essa opacidade aqui, ó, tá selecionada. Vou mudar aqui, ó, para o pincel de modificação de pastel suave e vou estar fazendo um sombreamento utilizando a foto de referência. Vou mudar agora, ó, para a base e vou esfumando tudo.
Como nesse exemplo aqui, gente, eu usei uma base mais escura, eu vou estar usando o tom mais claro para fazer a mescla. Percebem que agora, ó, eu venho com tom base e venho só reduzindo mesmo, que aí ele já vai fazendo a mescla e vai ficando tudo mais suave e uniforme. O jeito tá feito aqui, ó, é basicamente isso. Não tem muito segredo, não tem, eu tô usando muito as referências das fotos. E é isso aí, ó, fica assim. Eu tô amando esse pincel, gente, eu tô apaixonada por ele. Confesso que ele que me fez gostar do Ibis Byte. E agora vem o bônus, porque eu acho que vocês devem estar se perguntando por que não consegue fazer a cartela. E tem uma forma bem simples para você estar fazendo. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou adicionar uma foto dessa, repliquei a foto, tá aqui. E agora na camada dessa foto eu vou inserir um filtro. Você vai vir aqui, ó, em filtros. Vai dar um clique nele e daí você pode vir aqui, ó, na pontos hexagonal, e aí ele já transforma a imagem em bolinhas, a sua cartela, sem estar precisando estar catando o canto certo. Essa é uma das formas mais simples de você estar criando a sua cartela de cores. E daqui você pode estar salvando as cores que você preferir. Vou dar aqui o clique, ó, e eu posso estar vindo com conta-gotas e salvando as cores. Muito mais fácil, né? Bom, gente, essa é a primeira parte do nosso tutorial para pintura digital. A introdução de hoje foi pele. Vou estar trazendo para os próximos tutoriais cabelo, olhos, talvez boca, e a gente pode estar continuando. Vou deixar alguns exercícios aqui para vocês, se vocês quiserem baixar, e vocês podem estar aplicando aqui em formas, e nesses croquis eu vou deixar tudinho aqui o link para vocês poderem baixar, se assim vocês quiserem. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe já o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Assim, quando eu estiver postando vídeo, vocês já ficam sabendo. E deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!